Lucas capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. O tema dessa palavra é o coração que guarda. Aonde é que as mães guardam os sonhos dos seus filhos? No coração. A gente tem muitos sonhos desde quando eles estão sendo formados, estão sendo gerados. A gente começa a sonhar e guarda no coração. A gente vai começando a fazer muitos planos, e com Maria não era diferente, porque ela guardava tudo que ela via, tudo que acontecia com seu filho Jesus, ela guardava no coração. Ela não, se ela fosse falar para algumas pessoas, iam chamar ela de doida. Se ela dissesse assim: o meu filho é o Salvador, ela ia ser até apedrejada. Meu filho vai ser o Cristo. O meu filho vai salvar a humanidade. Embora ela soubesse quem era o filho e o que ela estava gerando, e ela via os acontecimentos, ela guardava no coração, porque ninguém entende a mente de uma mãe, nem os filhos. Os filhos às vezes: mãe, a senhora quer conduzir minha vida, você quer mandar minha vida. Ele não sabe que os pensamentos que nós temos para eles são bons, que a nossa experiência de mãe vai ajudá-los a evitar problemas. E Maria foi uma mãe que guardou todos os sonhos. Às vezes as pessoas perguntam: o que significa os filhos para a mãe? Eu acho que nenhuma mãe consegue responder. A única coisa que a gente vai conseguir dizer é tudo. Tudo o quê? É tudo. Filho é tudo para nós. Filho é tudo. Nós não vamos conseguir explicar o amor de um filho ou a importância de um filho. Nós apenas o amamos com toda a força do nosso coração e damos a nossa vida por eles. Realmente abrimos mão da nossa vida por eles. É um amor tão grande que renunciamos a tudo. Um amor que cura, mas também que adoece. Quer ver uma mãe sofrer? Mexe com o filho dela. Não, a gente não dá conta, porque é um amor incomparável. Então, Maria, mãe de Jesus, uma mulher que aprendeu a guardar no coração os sonhos de Deus para seus filhos. Maria se rendeu aos projetos de Deus e entregou seu filho aos propósitos do Eterno. Ela sabia o que ia acontecer com seu filho, e ela o entrega. A gente não vê Maria lutando contra a cruz, a gente vê Maria suportando a cruz. É muito forte isso. Só quem compreende o propósito de Deus como mãe vai entender que os filhos, eles são gerados debaixo de um propósito. Os filhos são nossos, sim, Deus nos dá, mas nós preparamos eles para o Senhor. Nós ensinamos eles o caminho do Senhor. Eu escutei esses dias de um pai, eu não lembro, ele dizia assim: eu não quero que meu filho seja milionário, empresário, eu quero que meu filho seja pastor, e depois isso. Mas a primeira coisa, eu quero que ele ensine a palavra. Eu achei tão interessante, porque hoje a gente coloca na frente as outras coisas e depois o ministério. Mas aquele pai sabia, e os filhos dele se tornaram grandes, né? Entendia esse propósito, e Maria sabia do propósito, e ela guarda no coração. Ela não podia falar, é tanto que ela não fala. A única vez que ela foi lá falar no casamento, o Senhor Jesus disse: mulher, não é chegada a minha hora. Então, mais ainda ela guardava os planos no coração. Eu sei que tem muitas mães aqui que têm sonhado os planos para os seus filhos, mas eu quero dizer para você: não deixe de sonhar e nem se frustre quando eles não acontecerem.
ou acontecerem da forma que você não espera. Porque se você confiou a vida dos seus filhos a Deus, tenha certeza que Deus vai conduzir. Amém? Maria confiava nisso. Por isso que Maria não temia a cruz, ela sabia. Seu filho custou a sua reputação. Por causa do seu filho, Maria poderia ter sido apedrejada. Quantas vezes nós não entramos numa guerra por causa de um filho? Numa acusação por causa de um filho? Quantas vezes? Maria passou por isso. Então não é diferente com você. Você precisa suportar por causa dos seus filhos, por causa do projeto de Deus que é na vida deles, e você não pode desistir. Então Maria sofre, porque quando ela está grávida, foi o Senhor que colocou aquela semente ali. Até o pai queria abandonar. E quantas vezes nós vemos pais abandonando seus filhos? Mas a mãe está ali, carreira solo. Quantos pais só vivem com a mulher? A minha mãe diz assim: filho só tem pai enquanto está casado. Quando a mulher deixa, a primeira coisa que ele abandona é os filhos. Isso é uma realidade. São pouquíssimos. Mas a mãe está ali. Maria permaneceu ali, quieta, enquanto José estava maquinando: o que eu faço? Eu tenho que largar essa mulher. Eu tenho que... Se não fosse o anjo, se não é uma intervenção divina, ela teria seguido carreira solo. Porque mãe está pronta para dar a sua vida, suportar, lutar, criar os seus filhos. São poucos pais, sendo bem sincera, que lutam pela família, que lutam pelos filhos. Muitos abandonam, mas a mãe está ali, fazendo carreira solo. Então, não foi diferente com Maria. Seu filho custou a sua reputação, mas ela permanece firme. Uma mãe que gera seus filhos, ela não gera apenas no útero, eles são gerados em seu coração. Eles são gerados no seu coração. E é interessante que eu tinha essa percepção, desde quando eu engravidei. Eu tenho 3 filhos, então eu posso falar sobre ser mãe. E eu amei e amo ser mãe. Por mim eu teria 10 filhos. Se eu voltasse atrás, eu teria 10 filhos. Se eu pudesse recomeçar, eu digo 10. Quer casar? Então vai trabalhar para pagar leite, porque eu quero 10. Eu quero 10 filhos. Eu amo, sempre amei, né? E eu era muito feliz nas minhas gravidez. Curtia mesmo a gravidez. Fazia as batas bem bonitas, barrigão. Sempre gostei. Não tive esse negócio: filho dá trabalho, filho é caro. Deus abençoe, sempre sustenta. Não falta o pão sobre a mesa. Amém? E eu sempre entendi isso. E eu interagia com os meus filhos. Eu conversava com eles. E quando eu estava estudando desenvolvimento humano, e eu vou passar isso para você que ainda vai ser pai, vai ser mãe, aquilo que eu entendia, que o Espírito Santo me ensinava, ele me conduzia nas minhas gravidez, e eu praticava. Depois a ciência, estudando desenvolvimento humano, eu percebi que era verdade aquilo que o Espírito Santo dizia para mim. O Espírito Santo dizia assim para mim: conversa com seus filhos, ora com ele. Hoje os meus filhos todos falam inglês, aprenderam sozinhos, sozinhos assim, não foram para cursos, né? Mas por quê? Eu só ouvia música em inglês, para eles aprenderem inglês. É loucura, né? Por isso que a mãe guarda o segredo aonde? No coração. Ninguém sabia que eu fazia isso. Ninguém imaginava que eu fazia isso. Mas eu dizia assim: eu vou ouvir música em inglês, porque eles vão aprender inglês. Quando eles crescerem, eles vão falar. E os 3 falam. Mas quem me ensinou isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E eu conversava. Eu lembro que a Tisa está aqui, eu vou falar muito sobre ela. Foi a primeira
Então a primeira é uma experiência assim, né? Sonhada, desejada e planejada. E eu já sabia que era uma menina, já tinha escolhido o nome, que eu orava e o Espírito Santo, eu quero uma menina. E eu lembro que eu conversava muito com ela. E eu dizia assim para ela, eu dizia assim, Tisa, isso era segredo do coração. Eu estou contando vocês porque o tema da palavra, a mãe guarda segredo no coração. Meu marido não sabia que eu fazia essas coisas não. E eu dizia assim, olha, você vai ser amiga da mamãe, companheira da mamãe, vai ajudar a mamãe no ministério. Eu conversava com ela. E na hora de nascer, quando a mamãe disse assim, já Tisa, chegou a hora, você ajuda a mamãe. Olha a conversa que eu tinha. Você ajuda a mamãe. Quando a mamãe disser já, você ajuda. Aí fiz os cursos, tudo, né? Aprendendo a respirar, a hora de parto e tudo. E foi desse jeito, irmãos. Quando o médico me levou para a sala de parto, eu disse assim, Tisa, é agora. Está preparada? Quando eu falei, Tisa, já. Pois ela se empurrou e nasceu. Quase que ela caiu. O médico estava ainda correndo. Por isso que ela corre até hoje. Por isso que ela corre até hoje. Irmão, foi sério. O doutor estava terminando de botar as luvas. E eita, a menina vai cair. Foi quando eu falei já, ela se impulsionou. Então assim, segredos do coração. Onde é que a mãe guarda? No coração. Para gerar um milagre, para gerar um filho, não é apenas ali deixar crescer, não, você tem que interagir, você tem que amar, você tem que conversar. E eu creio que Maria já conversava com Jesus. Eu carrego uma promessa aqui, eu carrego aquele que vai ser grande. Eu acho que Maria já conversava assim com ele, dizia, você está nascendo debaixo de um propósito. Por isso que Jesus era tão forte, não era só porque ele era 100% Deus, não, ele era também 100% homem. Mas aquela mãe já estava preparando aquele menino para o futuro dele, para aquilo que iria acontecer na vida dele. E a ciência diz que com 9 semanas o bebê já sente e aprende. Com 20 semanas ele tem 100 bilhões de neurônio. O cérebro já faz conexão através das sinapses. Com 24 semanas ele escuta o batimento da mãe, a voz e as músicas. A comunicação deles é pelo som. Lembra que eu falei que eu ouvia músicas em inglês? Essa é a comunicação. Era o som. Ele já reconhece a voz da mãe. E eu ouvia muitas, e até hoje eu gosto muito de ouvir louvores em inglês. Se você entrar no meu carro, tem lá uma playlist assim, bem grandona, só de músicas em inglês. Então, com 24 semanas ele já interage. O vínculo começa pelo som, e está lá no Salmo 22:10, fala um pouco sobre isso. No 3º mês, por isso que o pai, vou dizer para os homens que não estressa as mães não, quando elas estiverem grávidas. Se você não quiser passar a noite acordado, ajudando a olhar a menina estressado, porque quando a mãe está estressada, ela libera o cortisol, que rompe lá o lugarzinho de descanso dele, a placenta, e ali agita ele. Por isso que nasce um menino, tem dia que é agitado. Porque o pai agitava muito a mãe, ou a mãe era muito agitada e o menino é inquieto. A gente estava aqui com o pastor Tiago e o bebê, que foram lá, obrigada, a senhora recebeu eles lá, né? Cuidou, muito obrigada, irmã Nazilene. Mas que menina tranquila, nem chorar chora. Mas você olha a pastora Yasmin, ela é tranquila demais. O pastor Tiago nem se fala. É muito lindo de ver isso, tá? Com 26 semanas ele já tem reflexos e preferências. É tanto que tem criança que quando o pai chega perto da mãe, ele vai para o lado do pai, ó, já está preferindo o pai. Então, vira. Se o pai vai para o outro lado, ele vira para o outro lado. Isso acontece, gente. Vocês vão ser pai e mãe, quem não for, vão viver essa experiência linda. Tá bom? Com 28 semanas, ele dorme muito, cresce muito e sonha muito, porque ele já está se preparando para nascer.
para essa vida. Então, eu acredito que Maria, ela se rendeu e se entregou aos projetos de Deus, ao seu propósito com o eterno, e ela conversava com essa criança que se chama o Cristo. Amém? Já profetizando sobre ele. Depois nós vemos na Bíblia Joquebede, uma mãe estrategista que escondeu o libertador do seu povo. Ela lutou na crise. Aí eu trago para essas mães hoje, que estamos vivendo um mundo difícil, com muita coisa para contaminar a mente dos nossos filhos, para matar nossos filhos, para roubar a vida dos nossos filhos. Seja uma Joquebede, seja uma mulher estrategista, seja uma mulher visionária. Amém? Ela engravidou num tempo de morte e ela teve um filho, Moisés. A mãe, Joquebede é a mãe que não aceitou o decreto de morte para seu filho. Ela orou e agiu. Não é só orar não, irmão. Tem que orar e tem que agir. Tem que matar o leão, o urso. Ela desarticulou o sistema de morte. Não foi uma mãe passiva, mas uma mãe estrategista. Porque às vezes tem mãe que chega para mim e diz assim: ai, pastora, meu filho está com problema, o que é que eu faço? Eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Eu digo: minha irmã, fala, bate, amarre, tranque, mas lute. Não entregue não. Eu falo mesmo, irmão. Se vier pedir conselho para mim, vocês aprendem que a Bíblia manda vocês apanhar. Dá uma peia, dá carão, corrige, diga não, porque eles não sabem. Eles não sabem, eles são iludidos pelo mundo, pelas situações do mundo, pelo sistema. Então essa mãe aqui, talvez o seu faraó, naquela época era faraó querendo matar as crianças. O faraó de hoje é a escola, é a internet, é o bullying, são as drogas. Esse é seu faraó hoje. São as amizades. O Jessé chegava: mãe, tem a festinha lá na escola, não sei o que, deixa aí. Vai não. Mãe, todo mundo vai. Tu não é todo mundo. Mãe, só igreja. E é maravilhoso. Mãe, todo mundo vai para o cinema. Nem pensar, só filme de demônio. Irmão, eu era cruel, viu, até hoje. Uma vez ele chegou a época dos Pokémons, né? E eu tinha loja de brinquedo. E tinha lá: mãe, os Pokémon, não, isso aqui é demônio. Isso é demônio. Aí ele chegou em casa um dia com as figurinhas de Pokémon. Que é isso, Jessé? Não, mãe, foi a mãe de um coleguinha, né, que deu pra gente, deu pra mim também. Eu ganhei. Eu digo: foi mesmo, meu filho? Tu ganhou essas figurinhas do demônio? Vamos aqui no fogão. Acendi o fogo do fogão. Agora vai queimando e repreendendo cada um. Mãe, eu vou queimar. Vai queimar. Vai queimar os demônios. Amém? Eu sou dessas, irmãos. Entendeu? Porque hoje o seu faraó é o que o mundo está colocando aí, você está trazendo para dentro de casa. Porque o coleguinha tem, o outro coleguinha tem, o seu filho vai ficar desatualizado. Deixa seu filho desatualizado do mundo e atualizado com o céu. Amém? Desatualiza ele do mundo e atualiza ele com o céu. O que ele precisa é o céu, é a conexão com Deus, é a palavra de Deus que vai conduzir ele em justiça e em verdade. Vai protegê-lo de toda mentira que o mundo está oferecendo. O seu faraó hoje é a prostituição, é a droga. Sabe, são os videogames, são os filmes malignos. Você liga uma Netflix, não tem nada que preste ali. Todos os filmes que passam ali, ou é muita morte, muita violência, ou é estupro, ou é sexo ilícito, é tudo. Só salva ali o The Chosen. Só, que eu saiba, só. Esse é o nosso faraó, que está matando nossos filhos. Uma geração que está se perdendo. E
debaixo do nosso nariz, porque a gente está esperando um faraó com espada. Não, é um faraó tecnológico hoje. A minha mãe sempre diz que o inimigo vem com um sapatinho de algodão. É esse aí que está entrando. Então, mãe, você não controla o faraó, que é o mundo. Mas você controla o cesto. Joquebede fez um cesto para colocar o seu Moisés. Você controla o cesto, você faz o cesto. Você prepara o cesto com oração, com palavras, implantando no coração do seu Moisés os valores, os princípios. Você não controla o mundo, mas você controla o cesto. Aonde está o seu bebê? Aonde está o seu projeto? Amém? Você coloca o seu propósito, o propósito de Deus no coração dele. Ela não entregou seu filho a Faraó, ela entregou seu filho a Deus, quando colocou ele no rio Nilo. Ela não estava entregando ao Faraó, ela estava entregando a Deus, porque ali era o tudo ou nada dela. Ela tinha orado, ela tinha planejado, ela estabeleceu uma estratégia. Então, ela decidiu confiar. Foi um ato de fé e não de fracasso. Por 3 meses ela escondeu, mas chegou a hora que ela tomou uma atitude. Foi um ato de fé e não de fracasso. Então tem horas que a gente ora, Senhor, eu estou entregue aqui agora, age, mas eu não vou perder meu filho para o mundo, para Faraó. O colo de uma mãe é a primeira escola teológica do seu filho. Sabe? Tem mulheres que chegam assim, meu marido não é sacerdote, bispo, o que é que eu faço? Meu marido não lê a Bíblia, não ora, depois vai ler, vai orar, vai ensinar. Você também, o seu colo é um colo teológico. Ainda bem que fugiu o nome do menino aqui, filho da Isabel, meu Deus do céu, Murilo. Ainda bem que o Murilo está aqui hoje. Acho que o Murilo já leu a Bíblia toda umas 10 vezes com a mãe dele. Leu ou não leu, Murilo? Leu. O Murilo na salinha era um problema para mim. Por quê? As tias iam dar aula, faziam as perguntas para as crianças. O Murilo, eu sei. Aí respondia, Murilo, deixa os outros responder, eu sei que tu sabe tudo. 10, mas ela lê a Bíblia. Você já entendeu isso? Você lê a Bíblia com o seu filho, você está ensinando. Ela preparou um cesto. Murilo ficou ali num cesto, sendo ensinado. Mãe, está na hora, vamos ler a Bíblia, vamos. Só não vai dormir não, a gente lê a Bíblia. Ele que já chamava. Esse é o cesto de proteção que nós colocamos os nossos filhos. Nós precisamos fazer isso. Tem mulheres que ficam dependentes do marido. Não, você tem a autoridade de ensinar a palavra. O meu marido sempre trabalhou muito. O bispo que vocês conhecem, hoje, ele sempre foi esse bispo. Ele tem, eu acho que ele é ligado na tomada 24 horas. Saía 6 da manhã, chegava meia-noite, 1h. Quem era que tinha que orar com essas crianças, ler a Bíblia com ela? Era eu. Quem ia para os cultos todo dia com eles? Era eu. E eu não ficava, você é o sacerdote. Você é o sacerdote. Espera aí, deixa eu cobrir isso aqui, essa lacuna aqui. Então Joquebede fez isso. Você não vê uma mulher aqui esperando o marido. Ei, tem uma reação. Nosso filho vai ser morto. Tem uma reação. É a mãe também. É a mãe que gera, que protege. Então a primeira escola teológica do seu filho é o seu colo. Creio que Joquebede conversava com Moisés quando ele ainda estava no útero, sobre os tempos que viviam. Creio que ele já havia compreendido, pois em determinado momento agiu em defesa de um hebreu. Quando ela estava aqui, olha Moisés, você vai nascer, meu filho, está tendo morte, mas eu vou proteger você. Olha,
Faraó está mandando matar as crianças, mas você é uma promessa, é um propósito, você não vai morrer. É tanto que a Bíblia fala que ela desmamou o menino e entregou no Nilo. E como é que esse menino, depois de adulto, entende que é hebreu e mata um egípcio? Porque ela teceu um cesto bem tecido, a identidade dele, de quem ele era. Perceberam isso? Ela teceu esse cesto não apenas de junco e betume, mas de palavra de fé, de amor. Joquebede não pôde controlar o mundo, mas controlou o que estava no seu coração e no coração do seu filho. Ela não controlou o Egito, mas ela conseguiu implantar a palavra de Deus no coração dele, o temor do Senhor. Que cesto você está tecendo para o seu filho hoje? Continue tecendo os cestos, continue ensinando, né? Continue dando carão, continue, ei, peraí, vem cá, não anda por esse caminho aí não. Terceira mulher, eu estou falando de mulheres que tiveram dores para gerar seus filhos no propósito, para que os sonhos de Deus se cumprissem na vida deles. Maria gerou o Salvador, Joquebede gerou Moisés, o libertador. Em tempos difíceis, nunca foi fácil gerar promessas, nunca foi fácil gerar propósitos, nunca. Minha mãe lutou por mim, pela nossa casa, luta até hoje. Não é fácil ser mãe, mas precisamos entender que nossos filhos são propósitos de Deus. Que a maternidade, ela é um prazer, ela é uma alegria, e os nossos frutos precisam frutificar. Depois agora eu quero falar de Isabel. Eu escolhi 3 mulheres que os filhos cumpriram grandes propósitos. Isabel, a mãe de João, o Batista. Uma mulher que sonhava com a maternidade. Eu acho que ela já não tinha nem esperança de ter filho, quando o anjo do Senhor vai até ela e ela engravida. Coloca para mim Lucas 1, 24 e 25. Uma promessa tardia, não foi atraso, foi propósito. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: outra mulher que guardou no coração a promessa. Ela ficou 5 meses, e isso aqui é interessante. E eu quero dizer para você, mãe, ninguém, quando você estiver orando para os seus filhos, pelos sonhos, pelos projetos, não saia contando não, porque vão chamar você de doida. Porque mãe só sonha alto, é ou não é? Mas também quando ela se preocupa com o filho, ela só pensa o pior. Uma vez, acho que foi a Tisa, ela ficou sem o celular, acho que perdeu o celular. Aí a mãe já pensa: meu Deus, foi assaltada, roubaram, sequestraram, levaram, não sei o quê. Você só pensa o pior, é verdade. Mas também quando você sonha. Eu tenho uma engraçada da Isabel e do Murilo. Ô Murilo, tu veio hoje pro culto, tu vai ficar conhecida aqui no culto. Eu lembro que um dia eu estava lá na casa da Isabel, resolvendo umas coisas com ela. O Murilo era mais novinho, hoje já está um rapagão aí, né? Aí, de repente, a Isabel parou. Bispa, cadê o Murilo? Murilo? Cadê o Murilo? 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 Cadê o Murilo? O Murilo abriu o quarto, e abriu a porta, e abriu o quarto. Eu digo: ele estava aqui. Meu Deus do céu, cadê o Murilo? Começou a gritar. Murilo lá dentro, não sei aonde. Estava dormindo no outro quarto. Ela já pensou que o menino tinha desaparecido dentro de casa. Meu Deus, a gente é assim. A gente é assim. Nós somos mãe. Você entende? Nós somos mãe. É maravilhoso ser mãe. A gente preocupa mesmo. E aí, a gente vai falar aqui de Isabel. A maternidade não tem prazo de validade. Nós seremos sempre mães.
Amém? Não tem prazo de validade. Isabel era uma mulher estéril, idosa, casada com um sacerdote, que gerou uma promessa que está aqui. O Senhor concedeu. Quem deu? O Senhor deu a ela. Ela se resguardou para gerar seu filho, pois muitos não teriam fé que um dia ela pudesse gerar. Por isso que ela se escondeu 5 meses. Ninguém nem acreditava. Está grávida essa velha, esse menino vai nascer com algum problema, porque ela está muito velha. Qual é os problemas aí, doutor? Que uma gravidez fora de idade? Um monte de problema. Se ela chegasse e falasse que estava grávida, meu Deus, tu está grávida nessa idade, esse menino não vai nascer perfeito não. Esse menino vai ter problema disso, vai ter problema daquilo, vai ter problema daquilo outro. A ciência já diz isso. Então ela guardou aquilo por 5 meses. Ela guardou aquele segredo. Porque muitos não têm fé como você tem para gerar seu filho. Muitos não têm a fé que você tem. Não deixe ninguém nomeá-lo de difícil. Não vai prestar. Não vai dar em nada. Não deixe. Esse menino não vai dar em nada. Esse menino não vai prestar. Esse menino não estuda, ele é preguiçoso. Não deixe ninguém nomear seus filhos assim. Mas libere palavras. Era o que Isabel poderia ouvir ali sobre o seu filho. Gente, isso foi tão forte na vida de Isabel, que o marido dela ficou o quê? Mudo. Nem o pai podia opinar. Nem o pai podia falar. Ficou mudo, para não falar nada contrário, porque ali estava sendo gerado um propósito. Amém? Deus colocou um silêncio ali. Amém? Então não deixe que ninguém gere palavras contrárias sobre a vida do seu propósito, daquilo que você está gerando em Deus. Quando quiser, o nome significa destino. Quando o menino nasceu, aí o pai mudo não podia falar, e todo mundo põe o nome de Zacarias, põe o nome de Zacarias, querendo dar nome, querendo dar destino para aquela criança. Ela disse não. Ele disse não, o nome dele vai ser João. Deus é gracioso. Deus é gracioso. Todos queriam escolher o nome da criança. Queriam que se chamasse Zacarias como pai. Era tradição, porque o nome significa destino. Os pais nomeiam o destino dos seus filhos. Amém? Todas 3, o que é que elas têm em comum, essas mulheres? Elas geraram seus filhos em crise, em momentos difíceis, em situações difíceis, porque Deus não precisa de um cenário perfeito. Deus precisa de uma mãe disposta a gerar seus filhos para a glória dele. Deus precisa de mulheres dispostas, que amam ao Senhor, que gerem os propósitos de Deus na terra. Deus precisa de mulheres que verdadeiramente amem a maternidade, sonhem com isso e projetem os seus filhos em Deus. Deus espera que o seu coração, mãe, seja um coração bom, generoso, intercessor, cuidadoso. Seja um coração que agrada a Deus. Deus escolheu essas mulheres por causa do coração delas, escolheu os frutos delas. Deus não quer um cenário perfeito. Não diga assim, eu não sou uma boa mãe. Nós não somos. E os nossos filhos, quando eles são adolescentes, é a coisa mais interessante. Quando os nossos filhos se tornam adolescentes, eles têm aversão aos pais. Os pais não sabem de nada, os pais não compreendem eles. Parece que eles são donos do mundo. Eles estão tão perdidos que eles não reconhecem nem os pais. E a gente passa por isso. Mas quando eles se tornam já mais maduros, aí a gente se torna novamente o centro deles. Então, todas estavam cheias da palavra de Deus e todas entregaram seus filhos ao Senhor. Maria viu seu filho ser crucificado. João Batista, a sua mãe, soube que seu filho foi degolado.
Moisés foi o único que só desapareceu. Mas todas abriram mão dos seus filhos para o projeto de Deus. Mas como aquela mãe não devia ficar preocupada com Moisés, guiando aquele tanto de gente na cabeça dele pelo deserto, correndo risco de morte diante de Faraó. Todas entregaram seus filhos. E eu gostaria que você pensasse assim: como Joquebede, eu tenho fé nas dificuldades da minha casa, na criação dos meus filhos. Eu tenho fé que Deus vai trabalhar. Quando meu irmão completou 17 anos, que ele precisou ir morar fora, ele era da igreja, do coral da igreja, e ele precisou ir morar fora. Ele foi morar numa república com 5 jovens em Carajás. E os jovens que ele foi morar eram jovens de festa. Lá ele se desviou, irmão, foi pro mundo. Pressão, zona, festa, pronto. Aí, mana, a gente chama de mana e mana. Mana, esse negócio de ser crente aí, mulher, tu tá perdendo teu tempo, vamos pra balada? Eu tá repreendido em nome de Jesus. Mulher, tu tá perdendo teu tempo, vamos curtir. Era festa. Minha mãe fazia o quê? Ia para a igreja orar. Meu irmão saía na sexta-feira. Aqui tem a serra Guaramiranga, né? E Carajás Paraupeba é uma serra. E ele descia bêbado. E minha mãe estava onde? Orando. Aí, mãe, ó, agora eu sou ateu. Aí se intitulou até ateu, irmão. Agora eu sou ateu. Era muito demônio. A luta da minha mãe foi muito grande. Por isso que eu digo que até hoje ela luta. E minha mãe, olha, juntou todas as irmãs que ela conhecia da igreja em campanha de oração e jejum. Campanha de oração e jejum. Campanha de oração e jejum. As irmãs tudo já sabiam o nome do meu irmão na igreja. Ora pelo Vanduí, vamos fazer campanha, não sei quantas campanhas. Até o dia que Deus falou com ele: se tu não voltar para mim, eu vou arrancar o cordão do seu coração. Hoje meu irmão é um bispo do Mante, chorão, é um crente chorão. Quando ele começa a pregar, ele começa a chorar. Ele é um crente chorão. Mas ele voltou, porque essa mãe teve fé na crise. Ela não abandonou aquele filho em crise. Ela lutou por aquele filho em crise. Ela não entregou ele a Satanás. Ela não entregou ele a Faraó. Ela orou e clamou e Deus respondeu. Porque Deus escuta a sua oração, mãe. Deus escuta o seu clamor. Não pare de orar. Não pare de clamar pelo seu filho. Seja uma Joquebede, seja uma mulher de fé. Não importa a idade dele. Não importa. A minha mãe diz assim: você tem tamanho e idade, mas você ainda é meu filho, eu ainda lhe bato. Eu digo: ó, Jessé, tu é grande, mas tu me obedece. Não deixe, seja uma Joquebede. Não entregue seu filho, não desista do seu filho, continue orando. Como Isabel, creia no milagre que vai acontecer na vida dele. Creia no milagre que Deus vai fazer na vida dele. Como Maria, você pode não compreender o que Deus está fazendo, mas saiba que Deus está trabalhando através da sua oração. Você pode não entender o destino, mas saiba que é Deus que está conduzindo. É Deus que está guiando. Eu só oro, você só ora, entregue isso como Maria entregou nas mãos do Senhor. Ela confiou que Jesus tinha um propósito grande na terra. Ela entregou ele a Deus. Eu quero dizer para você o que a palavra diz. Você tem uma herança preciosa. Você tem uma herança linda que Deus lhe deu. Coloca para mim o Salmo 127. Olha que coisa linda, mãe. Nesse dia das mães, Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre é a sua recompensa.
aqui tem um monte de herança, né? Eu sou herança também, eu tenho mãe. Eu sou herança do Senhor. Eu sou recompensa. É uma recompensa que Deus deu a nós. E Ele diz ainda no versículo 4, coloca para mim aí. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Sabe, Deus falou comigo isso. Projétios. Projétios como? Em oração. Projétios. Eu já vi Deus mudar tantas histórias, tantos destinos, através da oração. Mães, abram as suas bocas, continuem orando, não perca a fé, não perca a esperança, não perca o prazer de ser mãe. Não se sinta cansada de cuidar desse projeto. Não se sinta fadigada de cuidar desse projeto. Ao invés de você ficar reclamando, dizendo: meu filho está dando muito trabalho, meu filho não rompe, o meu filho é isso, é aquilo. Começa a dizer: meu filho é abençoado, meu filho vai prosperar, meu filho vai crescer, meu filho será um homem de Deus, minha filha será uma mulher de Deus. O meu pai não era cristão. Ele chegava em casa e dizia assim: essas tuas filhas vão ser tudo prostituta. E minha mãe dizia: está repreendido, elas vão ser as mulheres de Deus. Esse teu filho vai ser um ladrão. E a minha mãe dizia: meu filho vai ser um homem de Deus. Meu pai profetizava coisa ruim para nós, mas minha mãe repreendia. Você entende? Minha mãe orava e dizia: nada disso vai acontecer com os meus filhos. E quando meu pai não acreditava em nós, hoje minha mãe tem 3 filhos pastores, porque ela profetizava. Não foi difícil, não foi fácil para minha mãe, foi difícil. Eu estou falando, vocês estão diante de uma história difícil, uma história da minha mãe, educar 3 filhos sozinha, mas ela foi mãe, ela lutou e ela luta até hoje. Ela ora, se você for um dia, ela ora 3 vezes ao dia, ela fala tudinho, os filhos e os netos. Gerar debaixo de um propósito. É o que Deus nos chama. Sabe por quê? Sabe por que Ele nos fala isso? Porque há uma promessa em Isaías. Coloca para mim essa promessa. Isaías 65, 23. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Isaías 65, 23, para a gente terminar. Deus faz uma promessa ao seu povo. Olha aqui. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade. Nós não geramos filhos para a calamidade, para a destruição, para a morte. Nós não vamos gerar uma promessa, porque serão as descendências dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Mãe, você não gerou filho para a calamidade. Lembra da história de Davi? Quando o leão veio pegar uma ovelha, ele foi lá e... essa não. Quando o urso veio, essa não. Quando o gigante Golias veio, ele disse: você não vai destruir essa nação. Assim somos nós, mães. Precisamos lutar, porque nós não geramos. Coloca a mão no seu útero e declara: eu não gerei filho para a calamidade, eu não gerei filho para a vergonha, eu não gerei filho para a dor, porque é uma promessa de Deus. Está aqui essa promessa. Pega essa promessa, decore esse versículo e comece a orar. Eu não gerei filhos para a calamidade, para a vergonha, para a dor, porque eles são descendências do Senhor, são benditos do Senhor. Comece a declarar isso. Você não gerou, você gerou bênção, você gerou uma descendência abençoada. O inimigo quer mentir para você, o inimigo quer destruir a tua semente, mas ele não vai destruir, porque tem uma promessa. Há uma promessa para a sua casa, para a sua vida. Os filhos dos teus filhos são benditos, toda a tua casa é bendita, assim diz o Senhor. Está aqui em Isaías. Essa é uma promessa para nós. Então essas 3 mulheres que eu falei aqui, foram mulheres que geraram grandes propósitos na terra.
Foram mulheres que não tiveram medo de entregar. Foram mulheres que confiaram. Foram mulheres que tiveram estratégia. Foram mulheres que tiveram visões. Foram mulheres que tiveram direção do céu para educar os seus filhos e seus filhos serem abençoados. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. E hoje, a Yasmin perguntou: qual é a canção que a senhora quer? Aí eu disse: eu quero uma canção do meu filho. Ele compôs algumas canções e hoje, Dia das Mães, eu quero que vocês cantem uma das canções dele. E nós vamos adorar com uma canção que o meu filho escreveu. Amém? Porque é muito bom a gente ter os filhos. Só faltou a Tisa no teclado, né? É, né? Sim, ó, a comemorar o Dia das Mães, né? Amém? Então vamos cantar essa canção, Luz, que foi uma canção que meu filho compôs. Mãe, quando você estiver na escuridão, sem saber o que fazer, coloque a mão no seu ventre e declare que seu filho é abençoado. Não importa se ele está na prisão, nas drogas, se ele está num casamento difícil, se ele está num desempregado, desesperado, com depressão. Você vai começar a orar e dizer que tem luz. Tem uma luz que brilhou na escuridão, a luz do Senhor, e que seu filho é abençoado. Amém? Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos dar filhos tão abençoados, para a glória do teu nome. Na escuridão, tua luz brilhou e o meu coração ardendo em chama está. Na escuridão, tua luz brilhou e o meu coração ardendo em chama está. Cadeias não sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao cantar. Cadeias não sustentarão, muralhas não impedirão, barreiras se decairão ao clamar. A sua vitória, meu Jesus venceu. Morte, oh morte, onde está a tua vitória, meu Jesus venceu. Aleluia, Pai. Eu quero dizer para você, todos os meus filhos tocam, porque eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de adorar. A Mísia, ela não toca aqui na igreja ainda, mas ela vai tocar. Ela toca violino. Eu tenho a maior vontade dela tocando violino aqui no altar. Agora ela está aprendendo teclado. Ela também é um milagre de Deus para a minha vida. Ela é a mais nova. Está lá com o Gessé. Mas eu quero dizer para você, mãe, você quer ter seus filhos abençoados? Pode vir aqui à frente. Pode vir. Quero orar por você. Porque essa unção está sobre a minha vida. Amém? Essa unção de mãe está sobre a minha vida. Essa unção de mãe que sonhou propósito e sonha propósito para os seus filhos.
está sobre a minha vida. Eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Eu quero dizer para você que é possível você viver o seu milagre. É possível a sua descendência ser abençoada. É possível seus filhos viverem o propósito daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem clamado. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem conduz, é Deus quem faz. É com Deus, não é conosco, é com Deus, é com Ele, é com Ele, é com Ele. É Deus que está fazendo, é Deus que faz. Você já sabe, o caminho é a oração, o caminho é a confiança, o caminho é a entrega a Deus, é a entrega a Deus, não é nós, não somos nós que decidimos o destino deles. Quem decide é o Senhor, quem prepara é o Senhor, quem direciona é o Senhor. Aleluia! Eu oro, Pai, eu oro por essas mães hoje. E aquelas que serão mães, Pai, aquelas que vão gerar ainda, Deus, aquelas que têm sonhos e vão gerar, que sejam gerados propósitos Teus, que sejam gerados para a Tua glória, que sejam gerados para a Tua glória, filhos abençoados, filhos que cumprirão propósitos do Senhor na terra, filhos, meu Deus, onde o Senhor está desfazendo laços, cadeias, maldições, aonde o Senhor está quebrando vínculos do passado, aonde o Senhor está libertando, aonde o Senhor está libertando agora, Pai, sarando esse útero, sarando essa geração desse útero, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti. Visita agora cada mãe, eu quero abençoar, dá a elas autoridade, dá a elas discernimento, dá a elas visão, dá a elas entendimento. É com o Senhor quem conduz, é o Senhor quem dirige, é o Senhor que abençoa, é o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que elas coloquem a sua confiança, a sua esperança no Senhor, a sua certeza de que seus filhos são bênção, são herança do Senhor. Elas não geraram filho para dor, elas não geraram filho para vergonha, elas não geraram filhos para vergonha, para dor, elas geraram filhos para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Eles são bênção, eles são bênção, eles são propósitos de Deus na terra e eles cumprirão os propósitos de Deus, Pai. Eu quero abençoar cada mãe, eu quero abençoar cada mãe, cada futura mãe, em nome de Jesus. Abençoa a minha descendência, minha filha está aqui, Pai, o Senhor está preparando a minha descendência. Deus, eu sei que o Senhor já projetou todos eles para a glória do Teu nome, para cumprir os propósitos e as promessas do Senhor de bênção sobre a terra, Pai. Abençoa, meu Deus, cada mulher agora, Pai, que ela creia, Senhor, que ela vai viver o seu milagre, que ela vai viver cada promessa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou tocar em vocês, continue aí. Enquanto eles cantam, eu vou ungir vocês.